de um garoto de 13 anos capaz de um crime tão brutal que chocou até os juízes mais experientes. Há 2 irmãos que deram fim à vida de seu próprio pai. Estas são as crianças mais temidas na prisão. E hoje, você vai conhecer a história da criança que se tornou um dos detentos mais temidos da Inglaterra. Começamos com Eric Smith. Eric Smith tinha apenas 13 anos quando cometeu um ato de extrema brutalidade que chocou uma cidade inteira. Esse jovem, que levava uma vida isolada, carregava consigo um histórico de sofrimento causado por constantes agressões verbais e físicas. Suas características físicas se tornavam alvos fáceis para os valentões. Óculos de lentes grossas, cabelos ruivos e orelhas proeminentes. No dia 2 de agosto de 1993, na pacata cidade de Savona, em Nova York, Smith encontrou sua vítima, Derek Roby, um garotinho de apenas 4 anos. Roby morava em outra região da cidade, mas naquela manhã caminhava sozinho em direção a um parque, onde acontecia um acampamento de verão. Foi então que Eric viu a oportunidade perfeita. Com astúcia, atraiu o menino para uma área isolada e, sem qualquer hesitação, deu início a um ataque impiedoso. Ele estrangulou a criança, esmagou sua cabeça com uma grande pedra e, num ato de perversidade, utilizou um pedaço de pau para violentá-lo. Como se isso não bastasse, ainda pegou um cigarro da lancheira de Roby e pressionou contra suas feridas abertas. A brutalidade do crime deixou os investigadores perplexos. O laudo revelou que Derek morreu devido a um traumatismo craniano grave e asfixia. Enquanto a cidade mergulhava em choque e desespero com a notícia, uma mulher chamada Marlene Haskell, amiga da família de Eric, começou a notar um comportamento estranho no garoto. Ela relatou que nos dias seguintes ao crime, ele fazia perguntas inquietantes sobre a possibilidade de um assassino ser, na verdade, uma criança. Além disso, frequentava constantemente o parque próximo ao local do crime, como se estivesse obcecado pela cena do próprio ato. Na manhã do crime, a mãe de Derek havia deixado o filho no parque, acreditando que ele estaria seguro. No entanto, ao retornar algumas horas depois para buscá-lo, foi informada de que ele nunca chegou ao acampamento. O desespero tomou conta da família e uma intensa busca foi iniciada. Após 4 horas, o corpo da criança foi encontrado, dando início a uma investigação que rapidamente se tornaria manchete nacional. 6 dias depois, em 8 de agosto de 1993, a verdade veio à tona. Durante uma conversa com sua mãe, Eric não conseguiu mais esconder a culpa e confessou ser o responsável pelo crime. A família, chocada, imediatamente entrou em contato com a polícia. O caso ganhou notoriedade não apenas pela brutalidade do ato, mas também pela idade do agressor e da vítima. Após sua prisão, Eric Smith foi submetido a uma série de avaliações psiquiátricas. Apesar das especulações sobre possíveis anomalias físicas ou hormonais que pudessem justificar seu comportamento, os exames não identificaram nada fora do comum. O diagnóstico final, dado por um psiquiatra de defesa, foi transtorno explosivo intermitente, uma condição mental caracterizada por episódios de raiva extrema e incontrolável. Entretanto, um especialista da promotoria contestou essa conclusão, afirmando que o transtorno raramente se manifestava em crianças da idade de Smith. No dia 16 de agosto de 1994, Eric Smith foi considerado culpado por homicídio de 2º grau e recebeu a pena mais severa disponível para menores infratores na época, de 9 anos à prisão perpétua. Durante seu tempo na prisão, Smith tentou demonstrar arrependimento. Em uma aparição televisionada, ele leu uma carta dirigida à família de Derek, pedindo desculpas pelo sofrimento causado.
Eu sei que minhas ações trouxeram uma perda irreparável para a família Robbie, e por isso eu realmente sinto muito", declarou. Ele ainda mencionou o quanto lamentava que Derek nunca teria a chance de crescer, de se formar, casar ou construir sua própria família. "Se eu pudesse voltar no tempo, eu trocaria de lugar com ele para que ele pudesse continuar vivendo." Dizer que eu sinto muito. Até hoje, 23 anos depois, eles não têm paz. E a culpa é minha. E eu quero que eles tenham paz. Mas o homem que eu sou hoje não é a pessoa que matou o Derek. Inicialmente, Eric cumpriu pena em um centro juvenil por 3 anos antes de ser transferido para uma unidade prisional para jovens adultos. Em 2001, foi levado para a Clinton Correctional Facility, uma prisão de segurança máxima em Nova York. Mais tarde, foi realocado diversas vezes, passando pelo Collins Correctional Facility e pelo Centro Correcional de Gowanda, ambos de segurança média. Sua última transferência conhecida ocorreu em novembro de 2019, para o Woodburn Correctional Facility. Desde 2002, Smith solicitou liberdade condicional várias vezes, mas teve seu pedido negado em 10 ocasiões. Em 2012, o Conselho de Liberdade Condicional justificou a decisão com base no risco que ele ainda poderia representar para a sociedade. Além disso, a família de Derek sempre se posicionou contra sua libertação. Durante as audiências, Eric afirmou que, caso fosse solto, não retornaria para Savona, preferindo buscar refúgio em um centro de reintegração social para recomeçar sua vida longe da cidade onde cometeu o crime. Após passar 28 anos atrás das grades, Eric Smith finalmente conseguiu sua liberdade condicional. Agora vivendo em Queens, Nova York, ele insiste que é um homem transformado e que merece uma segunda chance. Como parte dessa nova fase, anunciou seu noivado e revelou planos de reconstruir sua vida. No entanto, para muitos, permanece a dúvida. Eric Smith realmente deixou seu passado sombrio para trás? Ou ainda existe um perigo oculto à espreita? Outro caso chocante foi o de Derek e Alex King. Em 26 de novembro de 2001, um crime brutal sacudiu a cidade de Cantonment, Flórida, e deixou uma marca indelével na história criminal dos Estados Unidos. Derek King, de 13 anos, e Alex King, de 12, assassinaram seu pai, Terry Lee King, com um taco de beisebol de alumínio e, em seguida, atearam fogo à casa da família para esconder suas ações. O caso não apenas chocou pela gravidade do crime, mas também pela teia de manipulação e segredos que veio à tona durante as investigações. Terry Lee King, um homem de 40 anos, vivia com seus 2 filhos em uma casa modesta em Cantonment. A relação entre pai e filhos era tumultuada, marcada, segundo os irmãos, por abuso mental e físico. Derek e Alex alegaram que a violência que sofreram foi o motivo para o ataque fatal. Naquela noite, Derek e Alex decidiram pôr fim ao que descreviam como uma vida de sofrimento. Munidos de um taco de beisebol de alumínio, eles golpearam o pai enquanto ele dormia. O ataque foi tão brutal que Terry morreu no local. Após o crime, os garotos atearam fogo à casa na tentativa de destruir evidências, mas o incêndio rapidamente chamou a atenção das autoridades. Durante as investigações, surgiu um terceiro elemento na história: Ricky Chavis, um amigo da família que tinha um histórico controverso. Chavis abrigou os irmãos em seu trailer após o assassinato e ajudou a lavar suas roupas ensanguentadas. Ele também foi acusado de manipular os garotos e incitá-los ao crime, embora ele próprio negasse qualquer envolvimento direto no assassinato. A relação de Chavis com os meninos era vista com desconfiança. Ele era conhecido por sua proximidade com crianças e adolescentes, o que levantou suspeitas sobre sua verdadeira intenção ao acolher Derek e Alex.
Seu envolvimento tornou o caso ainda mais complexo, gerando intensos debates na mídia e no tribunal. Quando as autoridades chegaram ao local do incêndio, a cena era devastadora. A casa estava em ruínas e o corpo de Terry King foi encontrado entre os escombros. As evidências coletadas rapidamente apontaram para os irmãos como principais suspeitos, especialmente depois que testemunhas relataram ter visto os meninos deixando o local antes do fogo se alastrar. Os irmãos foram encontrados escondidos no trailer de Chaves poucos dias após o crime. Durante o interrogatório, deram versões contraditórias, alternando entre a confissão e a alegação de que Chaves havia planejado tudo. As mudanças em seus depoimentos lançaram dúvidas sobre a verdadeira motivação do assassinato e a extensão da influência de Chaves. O caso King rapidamente se tornou um dos julgamentos mais acompanhados da época. A promotoria apresentou os irmãos como jovens perigosos que cometeram um ato horrível de violência premeditada. Por outro lado, a defesa tentou pintar um quadro de vítimas, meninos que, levados ao limite pelo abuso e pela manipulação de um adulto, tomaram uma decisão terrível. O julgamento de Ricky Chaves foi um espetáculo à parte. Ele foi acusado de ser cúmplice no assassinato e de manipular Derek e Alex para cometerem o crime. Apesar das evidências circunstanciais, o júri o absolveu, deixando muitas perguntas sem resposta sobre seu papel na tragédia. Já os irmãos enfrentaram um destino diferente. Inicialmente foram condenados por homicídio em segundo grau, mas essa sentença foi anulada por irregularidades no julgamento. Em uma tentativa de evitar novos processos longos e traumáticos, Derek e Alex aceitaram um acordo e se declararam culpados de homicídio em terceiro grau. Derek recebeu uma pena de 8 anos de prisão, enquanto Alex foi condenado a 7 anos. A comunidade de Cantonment ficou profundamente abalada pelo crime. Terry King era descrito como um homem reservado, mas dedicado aos filhos, enquanto o ato dos garotos desafiava a compreensão das pessoas. O caso gerou debates acalorados sobre abuso infantil, responsabilidade criminal de menores e a influência de adultos manipuladores. A mídia também desempenhou um papel central, transformando os irmãos King em figuras controversas. Enquanto alguns os viam como vítimas de circunstâncias terríveis, outros os consideravam assassinos frios. Livros e documentários exploraram a tragédia, incluindo A Perversão da Justiça, a tragédia de assassinato e inocência traída no Sul, que argumentava que os meninos eram inocentes e haviam sido injustamente tratados pelo sistema judicial. Durante seu tempo na prisão, Derek e Alex enfrentaram desafios significativos. A notoriedade do caso os tornou alvos de outros detentos, e sua juventude os deixou vulneráveis em um ambiente tão hostil. Além disso, o peso psicológico do crime e das consequências de suas ações era evidente. Após cumprirem suas penas, os irmãos tentaram reconstruir suas vidas longe dos holofotes. No entanto, o estigma do passado continuou a persegui-los, dificultando sua reintegração na sociedade. O assassinato de Terry King por seus próprios filhos permanece como um dos casos mais perturbadores da história criminal americana. Ele não apenas revelou as complexidades das relações familiares e as consequências do abuso, mas também destacou falhas no sistema que deveriam proteger crianças vulneráveis. O caso dos irmãos King é um lembrete sombrio de que tragédias muitas vezes têm raízes profundas e multifacetadas. Mesmo décadas depois, a história continua a ressoar como um exemplo das profundezas da fragilidade humana e da necessidade de compreensão e justiça. Antes de irmos para o caso mais chocante, quero lembrar você de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Continuamos com Nehemiah Griego.
Em 19 de janeiro de 2013, a pacata comunidade de South Valley, no Novo México, foi abalada por um dos crimes mais brutais de sua história. Nehemiah Griego, de apenas 15 anos, tirou a vida de seus pais e 3 irmãos em um ato que desafiou a compreensão. Este caso se tornou um marco nos anais da história criminal americana, não apenas pela atrocidade do crime, mas pelas questões psicológicas e legais que ele levantou. Nehemiah era o 4º dos 5 filhos de Greg e Sarah Griego. Greg, um pastor e ex-fuzileiro naval, era conhecido por sua dedicação à comunidade e à sua fé. Sarah era descrita como uma mãe carinhosa e devota, sempre preocupada com o bem-estar de seus filhos. Para os vizinhos e amigos, a família Griego parecia exemplar, mas dentro das paredes de sua casa, a realidade era bem mais complexa. Na madrugada do crime, Nehemiah utilizou um rifle semiautomático para matar a mãe, Sarah, enquanto ela dormia. Logo depois, tirou a vida de seus irmãos mais novos, Zefania, de 9 anos, Jael, de 5 anos, e Angelina, de apenas 2 anos. Finalmente esperou o retorno de seu pai, Greg, e o matou com a mesma arma. Após o massacre, Nehemiah passou horas na casa com os corpos das vítimas, antes de dirigir até a igreja local e confessar os crimes a líderes religiosos. Descrito como um adolescente reservado e introvertido, Nehemiah tinha um comportamento que, em retrospecto, preocupava aqueles ao seu redor. Ele era fascinado por armas de fogo e, segundo relatos, passava longas horas jogando videogames violentos. Amigos e parentes disseram que ele também demonstrava sinais de isolamento social e problemas emocionais. Durante as investigações, Nehemiah revelou que planejava expandir o massacre, atacando uma escola próxima e depois enfrentando a polícia em um confronto final. Ele alegou que estava insatisfeito com as regras impostas por seus pais e que queria se livrar do que considerava um ambiente opressor. Quando os policiais chegaram à casa da família Griego, a cena era desoladora. Os corpos de Sarah e dos 3 filhos menores estavam em um quarto, enquanto Greg foi encontrado no corredor. A arma do crime, um rifle AR-15, estava ao lado de Nehemiah quando ele se entregou. O adolescente confessou os assassinatos sem hesitar, descrevendo cada passo com detalhes assustadores. Apesar de sua confissão, o caso rapidamente se complicou devido às alegações de que ele sofria de problemas mentais. O julgamento de Nehemiah Griego foi um dos mais polêmicos da história recente do Novo México. Inicialmente, ele se declarou inocente por motivos de insanidade, com seus advogados alegando que ele sofria de transtornos mentais graves, incluindo esquizofrenia. No entanto, uma avaliação psiquiátrica determinou que ele era competente para ser julgado. Devido à sua idade na época do crime, o caso começou na vara de menores. Nehemiah foi sentenciado a 30 anos de prisão, mas com possibilidade de liberdade condicional ao completar 21 anos, caso demonstrasse progresso na reabilitação. Essa decisão causou revolta na comunidade, que acreditava que a sentença era muito branda diante da gravidade dos crimes. Em 2016, o caso sofreu uma reviravolta. Um tribunal reavaliou a sentença de Nehemiah e decidiu transferi-lo para o sistema de justiça de adultos. Ele foi condenado a passar o resto de sua vida na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Um resultado que trouxe algum alívio para os familiares das vítimas e para a comunidade de South Valley. O massacre dos Griego deixou uma marca permanente em South Valley. Greg e Sarah eram figuras queridas na região, e a perda de toda a família foi um golpe devastador para os amigos e vizinhos. A igreja que Greg frequentava realizou uma série de homenagens, mas o vazio deixado pela tragédia era palpável.
O caso também trouxe à tona debates sobre saúde mental, acesso a armas de fogo e a responsabilidade de pais em monitorar sinais de alerta em seus filhos. Muitas pessoas questionaram como um adolescente conseguiu ter acesso a armas tão letais e por que não recebeu ajuda para seus problemas emocionais antes que fosse tarde demais. Hoje, Nehemiah Griego reside nos confins do Centro Correcional do Condado de Lea, cumprindo pena pelos assassinatos brutais no South Valley. Atrás das grades, ele construiu uma reputação sombria para si mesmo. O nome Griego carrega peso dentro dos muros da prisão, e sua história é frequentemente usada como exemplo do potencial destrutivo que pode residir até mesmo nos indivíduos mais jovens e desavisados. Os assassinatos no South Valley por Nehemiah Griego ficarão para sempre gravados nas páginas da história criminal americana. O outrora pacífico bairro de South Valley foi despedaçado pelos atos inimagináveis de violência que se desenrolaram dentro da casa dos Griego. As ondas de choque desse crime hediondo repercutiram em toda a comunidade unida, deixando um impacto duradouro na vida daqueles que conheceram a família. A perda de Greg e Sarah Griego, junto com seus 3 filhos inocentes, deixou um vazio que nunca será preenchido. Os procedimentos legais que se seguiram à prisão de Nehemiah foram marcados por intenso escrutínio e controvérsia. Desde sua alegação inicial de inocência por insanidade até a subsequente revogação de sua sentença como menor de idade, o caso gerou debates sobre justiça e as complexidades da mente humana. Os entes queridos da família Griego continuam a lidar com a imensa perda e a dor causada por esta tragédia. Suas vidas estão alteradas para sempre e eles se esforçam para encontrar consolo e cura diante do inimaginável. O caso de Nehemiah Griego serve como um lembrete arrepiante da escuridão, que pode residir até mesmo nos indivíduos mais desavisados. E se você gostou deste vídeo, confira reações de crianças a sentenças de prisão perpétua. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.